licenciaturas na Unicamp: História, Pedagogia, Filosofia e Ciências Sociais. E o que eu vou expor para vocês é uma pequena síntese da reflexão que eles fizeram individualmente sobre esse impacto. Eu vou ler alguns trechos das falas deles, que eu acho que a riqueza desse material está justamente nisso. Por isso que eu estou aqui sentado. Então, por que tem essas 4 licenciaturas? Porque no projeto original a gente teve muita dificuldade de mobilizar os estudantes da filosofia. Na verdade, não houve procura, quase. Foram muito poucos, não seria possível justificar a existência do projeto só com a estudantes da filosofia. A gente tem um problema lá, né, na Unicamp. O curso de filosofia de lá, o Silvio Galo até mencionou isso, ele foi fundado em função da pós-graduação. Então há uma dificuldade grande de ver a escola como um destino interessante para o profissional que se forma ali. Mas enfim, hoje existe um outro projeto lá de filosofia, que o CPQ também não está aqui presente, mas a gente continua acolhendo também estudantes dessa licenciatura. Foi por isso que a gente, na verdade, transformou o projeto no projeto de Ciências Humanas, e não só de filosofia. Mas o eixo principal era esse, né, a proposta era essa. E antes de passar aqui para a exposição da fala deles, eu queria só frisar 2 pontos que a gente tem tentado trabalhar com eles, inclusive no grupo atual. O primeiro é a ideia de que é preciso questionar um pouco essa tese muito presente na cabeça de muitos professores, também de muitos estudantes, principalmente na pedagogia, de que a educação pode ser quase sempre prazerosa. A ideia de que é preciso sempre mobilizar, despertar o interesse do aluno pelo que está sendo estudado. A gente tem questionado muito isso, tentado mostrar que isso é interessante, importante, que o professor busque sempre fazer isso, mas que nem sempre será possível. E muitas vezes, quando isso não for possível, assim mesmo o aluno terá que estudar. Então a ideia é de mostrar que o estudo é também um trabalho que às vezes vai ser duro, árduo, difícil, e que se dispor a travar essa luta com o texto, por exemplo, também faz parte da formação dele. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho com isso. Problematizar um pouco a noção de interesse. A palavra interesse não tem muito significado. Né? Eu posso dizer, por exemplo, eu vou assistir o futebol na quarta-feira à noite porque eu tenho interesse, eu gosto do futebol, eu assisto sempre que eu posso. Por outro lado, eu vou ao dentista porque é do meu interesse também, embora eu não goste de ir ao dentista. Então são 2 dimensões diferentes do interesse e ambas precisam estar presentes quando se pensa em centrar o ensino no interesse do aluno. E muitas vezes aquilo que é do interesse dele nem sempre lhe interessará. E aí o professor tem que se desdobrar para tentar garantir que ele atinja os objetivos pretendidos com aquele assunto. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à história da filosofia, que até foi comentado aqui agora há pouco pelo nosso colega que fez essa performance super interessante. A ideia de que a gente considere a história da filosofia como sendo a principal referência para a gente garantir a identidade dessa disciplina na escola. Então, quando a gente fala de ensino de filosofia na escola, a gente não está falando de filosofia em qualquer lugar. A gente está falando da filosofia em uma instituição cujo principal objetivo é a socialização do saber. O saber não é qualquer um também, né? Não é senso comum, não é qualquer tipo de saber, é o saber científico, acadêmico, se a gente quiser chamar de erudito, sistemático, elaborado, enfim. No caso da filosofia, esse saber está historicamente localizado na sua própria história, na produção histórica dos históricos. Então, ainda que a gente não queira ou não considere pertinente, adequado, trabalhar numa perspectiva linear, histórica, começa lá com os pré-socráticos e termina com os contemporâneos, embora eu pessoalmente não vejo problema nisso, vejo dificuldade, não problema. Embora a gente possa pensar isso, não dá para a gente abrir mão e recorrer a ela, recorrer a essa história, fazer uso do pensamento dos autores. De preferência, quando possível, sempre que possível, proporcionando aos estudantes contato direto com eles, né, que também não é fácil. Mas ser fácil não significa não ser possível. Não ser fácil não significa não ser possível. Eu queria colocar esses 2 aspectos, que são elementos com os quais a gente vem tentando
que a gente vem tentando utilizar bastante no trabalho, tanto com filosofia quanto com antropologia. Bom, então, o que foi feito com esses bolsistas foi o seguinte: no final do projeto, que era o projeto anterior, que terminou em 2012, foi pedido a eles que fizessem essa reflexão. Livre, cada um escrevia do jeito que quisesse, e procurando discutir um pouquinho qual era o impacto do projeto na vida deles. Esse projeto foi desenvolvido numa escola de periferia de Campinas, uma das maiores escolas de lá, que fica num bairro chamado Campo Belo. É um bairro que surgiu a partir de uma ocupação naquela região, próximo do aeroporto, lá de Viracopos. E é um bairro onde há muitas carências. Até a gente estava brincando na hora do almoço, né, comentando que os professores da escola diziam que lá o bairro está organizado assim: cada rua você encontra 2 casas, uma igreja, um bar. 2 casas, uma igreja, um bar. Essa é a geografia do bairro. Uma aluna que fez parte desse grupo descreveu assim esse bairro: o bairro começa onde o suporte do Estado acaba. As ruas não têm asfalto nem iluminação. Não é algo incomum faltar água na escola. Muitos professores não têm formação na área que lecionam. Realidade comum em São Paulo, né? Imagino que seja também em outros lugares. Mas para dar uma ideia do panorama das condições objetivas de trabalho que eles encontraram lá. Dessas respostas, desses textos que eles enviaram, eu destaquei aqui alguns eixos para apresentar para vocês, que a meu ver, caracterizam um pouco esse impacto do PIBID na formação deles. O primeiro eixo eu chamei de aprendendo a dar aula. Como que o PIBID contribuiu para ensiná-los de alguma forma, pelo menos ajudá-los no processo de aprendizagem de como dar aula. Então, o que percebeu foi que eles conseguiram ter com a escola um tipo de envolvimento, tanto em atividades didáticas quanto na própria dinâmica de funcionamento da escola, que eles não tinham conseguido experimentar antes, nem mesmo com os estágios. O tipo de vínculo que o PIBID proporciona é muito diferente e muito mais profundo do que aquele que é propiciado pelo estágio. Então, uma dessas alunas, chamada Renata, escreveu o seguinte: a chance que o projeto oferece de entrarmos em sala de aula e planejarmos atividades e executá-las também é muito interessante. Planejarmos e executá-las. Temos a chance de errar e acertar com o respaldo dos colegas, professores, supervisores e coordenadores. A troca de experiência foi fundamental para pensarmos a atuação, porque essas experiências eram sempre discutidas tanto antes quanto depois, né? Tanto na escola quanto nas reuniões que fazíamos semanalmente. Uma outra passagem ela diz o seguinte: ressalto ainda o olhar diferenciado que a inserção na escola enquanto bolsista do PIBID permite. Essa categoria PIBIdiana propicia a vivência nos mais diversos espaços da escola, que inclui tanto espaços pedagógicos como os conselhos de sala, bem como a presença nas aulas acompanhando os professores junto dos alunos. Conversar com os estudantes, ter autonomia para realizar atividades que fogem do padrão X-Close e o caráter experimental, entre aspas, do projeto são ainda fatores que permitem uma flexibilidade maior dos bolsistas na escola e maior estímulo para a tentativa. E ela também registra um pouco isso que eu acabei de falar, da diferença de qualidade de envolvimento que o PIBID proporciona comparativamente com o estágio. Ela diz assim: Renata, sou uma apaixonada pelo projeto e a escola é algo que completa a minha semana. Ver que as pessoas na escola sabem o meu nome, me conhecem, pedem minha opinião, minha ajuda e principalmente reconhecem o meu trabalho, tentando sempre colaborar para a minha formação, é muito gratificante. Cada conversa na sala dos professores, cada reunião do conselho, cada merenda que sentamos lado a lado com os alunos, nos ensina muitas coisas, e sistematizar essa experiência nos diários é poder refletir sobre elas e compreendê-las. Os diários são registros semanais que eles postam no Telegram para a gente, que é a matéria-prima das nossas reuniões também semanais. Uma outra
aluna chamada Jéssica também faz esse comentário em relação ao estágio. Eu já tinha passado pela experiência do estágio, né? Ela dizia assim: até então, em todos os estágios que havia feito, me restringia a posição de espectadora. Ela diz que no pedido é diferente, né? Porque ela põe a mão na massa, ela assume responsabilidade pelo trabalho que é feito, e isso fez para ela muita diferença. E mais adiante ela diz que chegou a assumir aulas de filosofia, não como estudantes, mas me esforçando a pensar e montar um cronograma de aulas. Uma primeira dificuldade que ela constatou nessa experiência de assumir a aula foi perceber que algumas coisas que para eles, estudantes universitários, pareciam muito simples, quando chegou lá na sala de aula ela viu que não era, né? Mas era bem mais difícil. Uma primeira dificuldade foi constatar aquilo que para eles parecia claro, simples e fácil, para os estudantes da escola era muito difícil, a começar pela linguagem empregada nas aulas. Na avaliação dela, a Jéssica, essas dificuldades que os alunos da escola sentiam eram determinadas por dois fatores principais. De um lado, o mau preparo das aulas, os professores, na maior parte das vezes, não preparavam as aulas, e os professores também muitas vezes davam por conhecidos aspectos que não eram, na verdade, conhecidos dos alunos, e também deixavam estabelecidas certas relações que para eles, para os alunos da universidade pareciam simples, mas para os alunos da escola não eram. E a outra dificuldade que ela enumera é a má formação dos alunos, né? Essa foi talvez a principal dificuldade mesmo que eles encontraram. Então, vocês vão ver aqui outros depoimentos. Os alunos eram também, além de ser uma escola de periferia com muitas carências, era uma escola de curso noturno, ensino médio noturno, com alunos que vinham das mais diversas regiões da cidade, né, para aquela escola, para aquele bairro. Então, a questão é, eu poderia colocar, né, como lidar com um problema dessa magnitude. Num dos casos, ela diz o seguinte, no exemplo que ela cita, né, desse tipo de carência que os alunos tinham. Há na sala em que estamos trabalhando ao menos 6 alunos com enorme dificuldade de leitura. Um deles, inclusive, chegou a afirmar para mim que não sabe ler. Então, o episódio foi assim: o professor passou uma atividade em grupo, um grupinho não estava fazendo nada, aí ela se aproximou para saber o que estava acontecendo, se ela podia ajudar e tal, e descobriu que, na verdade, eles não liam. Eles não conseguiam ler o material que tinha sido proposto pelo professor. Aí é uma situação que realmente criou muito espanto, né, da parte dela, principalmente, que era uma aluna que não conhecia a escola pública. Ela tem aí, então, ela relata que teve uma sensação de fracasso, e ela diz: quando nosso programa de aula chegava ao final, os alunos em coro diziam: não entendi nada. Ela teve uma experiência de fracasso. Tudo que eles tinham planejado na aula que eles deram, no final viu isso para os alunos: a professora, não entendi nada. Mas, ao mesmo tempo que aquilo se apresentou como fracasso, no momento seguinte, ela percebeu ali um aprendizado. Daquela experiência de frustração, brotou também a percepção da importância de levar em conta a realidade dos alunos no planejamento das aulas. Isso, por sua vez, pressupõe conhecer os alunos, conhecer pelo menos minimamente, né, os alunos. Aí ela conclui o seguinte: percebi que é preciso conhecer o público a quem se dirige, ao menos minimamente, antes de propor exercícios e planejar as aulas. Isso porque, não sabendo até onde eles trabalharam, ou qual o nível de conhecimento de filosofia e leitura, não se sabe muito bem de onde é possível partir e onde se deseja chegar. E aí ela completa: o conhecimento mínimo dos alunos a quem se dirige é necessário não só para selecionar o conteúdo das aulas, mas para que saibamos qual é a melhor maneira de ensinar esse conteúdo. E para identificar essa constatação, né, que ela faz aqui empiricamente, da necessidade de conhecer os alunos, ela narra um caso que para ela foi muito marcante. Ela conta que havia se desentendido com uma aluna na sala, por causa de uma atividade que a aluna tinha se recusado a fazer. Aí tudo bem, se desentendeu, passou, ela continuou frequentando a escola. Nas aulas seguintes, a aluna passou a mostrar um semblante meio fechado.
E ela começou a ficar encucada com isso, achando que ainda era resultado daquele desentendimento. Certo dia, então, a Jéssica decidiu perguntar para a aluna o que a tinha incomodado tanto. Aí a aluna respondeu: não é a aula, é a minha vida. Não aguento mais dormir 3 horas por noite e acordar às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Aí a Jéssica foi diretamente impactada pela resposta e escreve o seguinte: nesse momento me senti muito mal. Eu havia brigado com ela porque se manifestou contrária à proposta que elaboramos. No entanto, não sabia de suas condições de vida. Ela põe entre parênteses. Ela tem 16 anos, é casada e trabalha na linha de produção da Volkswagen em Vinhedo. E sabendo, pude perceber que aquilo que estávamos ensinando realmente não fazia sentido nenhum para ela. Qual a maneira mais acessível para se ministrar o conteúdo? E mais, como conseguir relacionar filosofia e vida? Somente quando os alunos vislumbram algo que seja perceptível na vida deles, é que eles se atentam ao que estamos falando. Assim, começamos a planejar as aulas a partir do conteúdo mais básico, não subestimando os alunos, mas oferecendo uma aula que parta daquilo que for mais básico para, aos poucos, se enriquecer e não considerar nada como dado, como pronto, como resolvido. E curiosamente, a gente tinha falado muito já sobre isso nas reuniões, muitas vezes, falando da necessidade não só de conhecer os alunos, mas de partir daquilo que eles já sabem. Isso é uma espécie de princípio pedagógico que a gente adota, sempre partir daquilo que o aluno já sabe para introduzir conteúdo novo. Mas foi preciso essa experiência objetiva, concreta, para que isso ficasse evidenciado da forma como ficou no caso dela. Então, essa experiência que eu selecionei aqui para exemplificar esse caso, estou chamando de uma situação em que o aluno aprende a dar aula. Mas aprende muito mais, na verdade, aprende a conhecer o aluno, aprende a ser um pouco mais humilde, aprende o fato de que, na verdade, a gente às vezes tem que se dobrar um pouco a realidade que nós encontramos, não dá para trabalhar com o aluno idealizado, é o aluno real, que às vezes não sabe nem ler, embora esteja no ensino médio. Esse é o aluno que está lá, se apresenta a nós como desafio. Bom, o outro ponto que eu destaquei aqui, eu chamei de olhando criticamente para a licenciatura. Como que a experiência do PIBIC faz o aluno olhar criticamente para o curso que ele faz na universidade e perceber lacunas e deficiências desse curso. Uma aluna chamada Júlia, que é das Ciências Sociais, a Jéssica era da Filosofia, a Renata era da Pedagogia, a Júlia das Ciências Sociais. Para ela, o relacionamento que ela estabeleceu com os alunos da escola representou uma espécie de encontro com o conceito de alteridade que ela tinha estudado em uma determinada disciplina na universidade. Ela diz assim: o contato com os alunos também me foi crucial. É muito interessante e essencial conhecer o mundo que é totalmente diferente do meu, tanto de quando eu era uma aluna secundarista, quanto do meu mundo atual como universitário. Os elementos culturais que esses alunos trazem são infinitos. As diferenças entre os dois mundos também. E essa experiência daquilo que muito discutimos na nossa universidade, a autoridade, é extremamente viva, rica e chocante. Chocante porque muitas vezes nos causa estranhamento e aversão. E imagino que cause isso neles também. E nos faz repensar inúmeras coisas, além de ver na prática aquelas coisas que discutimos diversas vezes nas ciências sociais apenas na teoria. Ou aquilo que sabemos por procurarmos treinar e lapidar nosso senso crítico do mundo. Um pouquinho mais adiante no texto dela, num tom até mais crítico, ela fala da forma abstrata como muitas vezes acontece nos debates na universidade. Ela diz: avalio a existência do projeto do PIBIC como crucial e descreva a experiência como algo de cru, real. Ela traz a realidade para aqueles que muitas vezes debatem a realidade totalmente distanciados dela, nos mostrando que o mundo real e essa esfera marginalizada em específico são muito mais ruídos, cheios de tensões e rupturas complicados do que imaginamos.
E a universidade não imagina a crueza, né, e o grau de dificuldade e o conceito de autoridade representa para alguém como ela, que não conhecia, nunca tinha entrado na escola pública, enfrenta quando se coloca nessa situação de professor. No fundo, o PIBID está, em outras palavras, está proporcionando condições para que o aluno questione a forma como o seu próprio curso o está preparando para o exercício da profissão do professor. Um outro item, terceiro, eu chamei de conhecendo melhor a escola. Acho que isso é muito evidente, né, para todos nós, como é que o PIBID permite isso, né, para alguns estudantes, principalmente aqueles, a gente tem vários casos lá, que nunca tinham estudado em escola pública. Por exemplo, a Roberta, que é uma estudante de história, diz o seguinte: a participação no PIBID me forneceu a primeira oportunidade de ter contato mais próximo com a realidade bastante distinta. Até esse ano, meu contato com o espaço escolar tinha sido restrito a cursinhos populares, nos quais dou aula numa escola infantil municipal, na qual fiz o primeiro estágio de licenciatura, e escolas particulares onde estudei, e onde realizo também o segundo estágio de licenciatura. Desse modo, frequentar essa escola foi minha primeira oportunidade de vivenciar o cotidiano de uma escola pública de rede estadual de São Paulo, onde espero ingressar como docente no futuro próximo. E a mesma Júlia, que eu citei antes, diz o seguinte: quando comecei a ir para a escola, no final de 2013, minha visão do que era a escola pública e educação como um todo mudou drasticamente. Talvez pelo fato de que eu nunca havia visto uma escola pública fisicamente. Olha que interessante, né? Uma aluna de Ciências Sociais, da Unicamp, não é um dos cursos mais disputados, tem um ingresso razoável de estudantes de escola pública, mas no caso dela, ela nunca tinha visto uma escola pública, fisicamente. Talvez pelo fato de, mesmo conhecendo, no fundo, a situação e o retrato dessa escola, eu ainda tivesse aquela esperança de que a escola fosse melhor do que o que pintava nos discursos, e de que os professores, de um modo geral, estavam exagerando. Eu tinha uma esperança de que não fosse tão ruim como ela achou que eu vou contar como que era. Mesmo para aqueles licenciados que passaram pela escola pública, o contato com aquela escola de periferia também foi impactante, ou pode ter sido para muitos impactante. A própria Jéssica dá esse depoimento, ela chama isso de um choque de realidade. Isso porque as escolas por onde ela tinha passado, tanto quanto aluna como estagiária, eram escolas, embora públicas, eram escolas de centro da cidade, né, e algumas até próximas da Unicamp. Por isso, o perfil de aluno com o qual ela estava acostumado era, entre aspas, o aluno branco de classe média assistido pelos pais e sem grandes responsabilidades. O oposto daquele aluno que ela tinha contato, com quem ela tinha contato agora. Não era assistido pelos pais, era aluno negro, de periferia e sem nenhum respaldo também do Estado. E ela diz assim, se sentiu abalada por essa situação, e diz assim: em uma das salas que entrei para substituir um professor que havia faltado, isso acontecia muito lá, os cotidianos aqui está todo buraco, os professores. Ela diz assim: em uma das salas que entrei para substituir o professor que havia faltado, senti que alguns alunos fizeram um teste comigo, antes de dar crédito ao que eu estava falando. Um aluno me perguntou: o seu bairro tem asfalto? Ou, você tem alguém na família que está preso? Na minha, meu pai e meu irmão estão, disse o aluno para ela. Ela se sentiu um pouco chocada com isso, mas considera que a experiência foi muito importante. E ela disse: esse contato com a realidade dos alunos, que é totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, foi muito importante. Tanto eu estava tendo contato com algo diferente, quanto eles. Com as perguntas que eles me fizeram, ficou claro que para estabelecer uma relação de confiança é necessário conhecer o outro e respeitá-lo, sendo diferente. Ademais, era necessário assumir a posição de professora, considerando que nossa visão do mundo era diferente e que estávamos em um lugar com muitas condições adversas. Foi o que ela conseguiu elaborar, né, naquele momento, a partir dessa experiência. Claro que não significa apenas respeitar e conhecer diferenças, há muitas outras questões envolvidas no questionamento que o aluno fez para ela, mas
contato aí com a realidade da escola pública, também é a possibilidade que eles, os bolsistas, tenham uma visão mais objetiva sobre essa escola, né, menos idealizada. E isso significa não só ver esses problemas que a escola de fato tem, mas também superar um pouco aquela visão oposta a essa, né, extremamente negativa e que também reduz a escola a um espaço onde se pode fazer quase nada. Né? Também esse tipo de desmistificação ocorreu, que foi importante. A Roberta, por exemplo, diz o seguinte: essa oportunidade me permitiu questionar discursos muito difundidos na sociedade como um todo, inclusive na universidade, sobre as condições da escola pública e do professor do Estado. Más condições de trabalho, alunos desinteressados, má remuneração, falta de estrutura. Muitas são as afirmações negativas usadas para designar a atividade docente nas escolas estaduais. O contato com essa escola influenciou elementos palpáveis para a desconstrução desse senso comum e os preconceitos dominantes, além de fornecer o conhecimento prático para opinar e principalmente refletir sobre questões particulares e posteriormente poder atuar dentro desse espaço. O tempo todo ela pensando, né, que ela vai se tornar professora e vai atuar naquele espaço. E a Júlia também atesta uma mudança na forma de ver a escola, uma instituição que antes ela idealizava. Ela diz: acredito que a entrada na escola tenha, de certa forma, desmistificado muitas concepções que eu tinha, no sentido de desnudar e trazer o cru de como é a organização escolar, a estrutura e o funcionamento da escola pública. A escola é aquilo que está lá, aquilo que sentimos todos os dias. A escola são aqueles professores, aqueles alunos, aquele material didático, aquele espaço físico. Ela chamou antes de choque de realidade. Não é a escola idealizada. Aí eu faço esse complemento, dizendo o seguinte, que não é exatamente esse um dos objetivos do PIBIC, ou seja, dar a conhecer aos estudantes a verdade nua e crua da escola pública, né? Pô-los em contato autêntico com essa instituição, né? Mesmo que esse contato represente para alguns deles um choque de realidade, para eles tomarem consciência, né, dos limites, das potencialidades que essa instituição representa. A Júlia parece que entendeu isso, porque ela diz assim: o PIBIC me trouxe um impacto de realidade que significa entender algo crucial para todos aqueles que almejam ser professores. Não existe milagre na profissão. Não é possível adentrar a esfera da escola pública com aquele pensamento heróico, às vezes propagado em filmes e matérias de jornais. É preciso entender que as condições objetivas de trabalho não são boas, mas que com os dois pés no chão é possível seguir lutando e traçando novos caminhos. Ela foi realmente impactada, né, pela realidade que ela encontrou lá e que a fez escrever algumas posições e propostas que ela levou inicialmente. Um outro episódio interessante que ajuda a conhecer melhor a escola foi o que aconteceu também com a Jéssica, aquele episódio ao qual ela faz referência antes, ela teve que substituir uma professora. E ela começou a entender melhor como é que funciona o sistema de atribuição de aulas em São Paulo. É um sistema que permite, em última instância, que qualquer um dê aula qualquer coisa. Então ela diz assim: depois que a escola tinha ficado muito tempo sem professor de filosofia, e lá, a título de curiosidade para vocês, nosso projeto durou mais ou menos 3 anos, nesses 3 anos nunca houve um professor de filosofia formado na disciplina. Sempre a gente chegava e saía, e informações das mais diversas. Quando finalmente chegou uma professora para substituir para ocupar a vaga, né, foi da seguinte maneira: a professora de filosofia estava no 2º ano de serviço social à distância. Foi alfabetizada quando já era adulta. Nunca havia tido aulas de filosofia. Na verdade, ela não queria pegar as aulas. Ela queria lecionar sociologia. Mas como não havia vaga, ela assumiu as aulas de filosofia. Nesse caso, a atuação da diretoria de ensino, no sentido de delimitar
chegar à área de formação e as habilidades necessárias para ser professor deixou muito a desejar, na opinião da Jéssica. Essa experiência foi dramática na escola, a professora não ficou, acho que nem 2 meses, os próprios alunos se encarregaram de tirá-la, porque ficou insustentável a situação. E mesmo sendo uma escola em que os alunos tinham muita dificuldade de levar adiante qualquer que fosse a disciplina, no caso dessa, foi insustentável a situação. E apesar dessa frustração em relação a isso, ela conseguiu também tirar algum ensinamento dessa experiência. Ela diz: essa experiência na escola me fez desmistificar aquela ideia de que uma atuação persistente e dedicada do docente poderia transformar o mundo. Acredito sim que se os professores se empenhassem, as aulas poderiam ser mais enriquecedoras. No entanto, não é somente do empenho dos professores que depende da escola. Ao contrário, a boa atuação deles bate em muitas questões que transcendem a situação da sala de aula. É necessário lidar com outros professores, diretores, com a situação social, com baixo estímulo salarial, com a falta de reconhecimento, com o déficit na formação dos alunos e com material didático ruim e vai por aí afora. Quer dizer, ela percebeu, né, só faltou ela dizer que a luta para a melhoria das condições de ensino passa também por uma luta política mais ampla, que envolva todos esses aspectos. Mas é exatamente isso que ela está dizendo nas palavras dela. E o último ponto que eu destaquei aqui é a repercussão na forma de pensar a relação professor-aluno. O contato com a escola permitiu aos alunos repensarem, né, o modelo de relação professor-aluno que eles imaginavam que deveriam levar para a sala de aula. O depoimento de uma delas diz o seguinte: ela está falando da diferença de realidade, né, entre eles, alunos da universidade, e alunos da escola. A partir do conhecimento dessa diferença, ela passa a perceber também como é que pode ser a relação professor-aluno. Ela diz o seguinte: a partir desse momento, tanto de reflexão quanto de adaptação à escola, consigo pensar de maneira muito mais lúcida, direta e objetiva, ainda que isso não signifique, em hipótese alguma, que consiga ser de fato um professor melhor, a maneira como penso em abordar os alunos, trabalhar as aulas e ensiná-los. Quer dizer, o vínculo mais profundo que a escola proporcionou a ela permitiu que ela pensasse a relação professor-aluno com bases mais objetivas. Um outro aspecto dessa relação que eles perceberam é a necessidade de estabelecer entre eles, né, professor e aluno, uma relação amistosa que favoreça o conhecimento recíproco e até um certo envolvimento afetivo, mas também com certo cuidado, como ela vai declarar depois. É preciso tomar certo cuidado para não se confundirem os papéis. Ela usa a expressão rigidez. Ela vai dizer que alguma rigidez também é necessária. Ela diz assim, que a Jéssica está falando: ao longo do semestre, percebi que é necessário estabelecer uma relação amistosa com os alunos para que eles criem uma disposição para te ouvir e para participar da aula, para que eu pudesse perceber as suas dificuldades e seus conhecimentos e preferências, mas tudo isso sem deixar de lado a rigidez, a expressão do aluno. Isso porque, ela diz, em alguns momentos na escola e com certos alunos, percebi que essa relação amigável se confundiu com falta de respeito, tanto em situações de sala de aula, como um aluno ter atendido o celular e ficado conversando enquanto a aula acontecia, por exemplo, quanto fora da sala de aula, quando alguns alunos se sentiam à vontade para pronunciar elogios de modo delicado a mim. Eu vejo, ela está percebendo aí um pouco dessa tensão, né, entre aproximar-se do aluno numa relação amistosa e, ao mesmo tempo, manter a condição do professor, né, não permitir que se confundam os papéis. E o último ponto que eu destacaria seria o PIBID como uma experiência que fortalece o desejo de atuar na escola pública. Esse depoimento aparece com muita frequência, então são estudantes em geral incluídos de uma intencionalidade política também, de interferir na formação política dos estudantes,
Mas é também uma certa ambiguidade, né? Porque alguns vão dizer, olha, a situação é meio difícil, eu vou repensar se de fato vou ser professor. Uma diz assim, mesmo que muitas coisas não sejam do jeito que gostaríamos que fossem, aprendemos a lidar com isso e entender que a realidade é muito mais dinâmica do que imaginamos. Devemos aproveitar aquilo que o cotidiano da escola pede de cada professor, observando e pensando em cada atitude. Com os professores aprendi muito sobre o sofrimento de ser professor no Estado e me preparei psicologicamente e repensei muitas posturas e ideias prévias sobre a profissão. Confesso que isso me deixou preocupado com o meu futuro financeiro, físico e psicológico. Ainda não cheguei a uma conclusão sobre se ainda pretendo uma carreira longa em sala de aula estadual, mas com certeza me despertou uma vontade enorme de começar a trabalhar de fato para descobrir isso. Aí, só para concluir, eu faço o seguinte comentário em relação a esse depoimento. À primeira vista, esse questionamento parece explicitar uma possível ambiguidade do PIBID. Um programa destinado a preparar para a docência e, contraditoriamente, pode acabar afugentando estudantes dessa profissão e produzindo efeitos contrários aos seus objetivos, justamente por colocá-los em contato com a crueza da realidade da escola. É possível que isso ocorra realmente, mas a ambiguidade não está no PIBID, e sim nas condições objetivas da educação do país. O PIBID cumpre a sua parte ao pôr o aluno em contato com essas condições para que sua iniciação à docência seja efetiva e sua opção profissional consciente. No entanto, a educação com a qual esse estudante toma contato é que vive uma grande ambiguidade. De um lado, sua notória relevância real e proclamada em termos sociais e políticos, em nome da qual se justificam investimentos como os envolvidos no PIBID, inclusive, visando a melhoria da formação dos professores. De outro lado, as condições precárias de trabalho e remuneração, que tendem a afastar justamente os mais qualificados, que podem almejar outras oportunidades de emprego. É, portanto, nessa esfera da necessidade de melhoria das condições objetivas da educação que o problema do possível desinteresse dos licenciados pela profissão deve ser atacado. Ao PIBID e aos cursos de formação de professores, cabe apresentar aos alunos a escola real, na qual atuarão caso decidam por esse caminho profissional. Essa parece ter sido a compreensão de Pedro, que é outro bolsista, que diz assim, a despeito de qualquer desânimo inicial, provocado pela tristeza de entrar em contato com a realidade de uma escola pública de periferia, na qual os estudantes são socialmente estigmatizados, inclusive dentro da escola, ainda prefere conhecer a realidade mais desesperadora, triste e crua, sem falseá-la, do que idealizar uma escola que não existe. Eu encerro essa fala do Pedro e fico então à disposição para a gente conversar sobre o tema. Nós agradecemos ao professor pelo relato, né, da descrição das experiências, né, e todos nós percebemos, e acho que posso dizer tranquilamente que estamos convencidos, dessa problemática toda, né? Não temos respostas, né? Acho que a gente está sempre no caminho, e o bom está no caminho. Aí eu me lembro de Guimarães Rosa, que diz que o rio não quer chegar, ele quer ser cada vez mais largo, mais profundo, né? A hora que ele chega, ele acaba, né? Se torna mar, né? Então é muito interessante essa perspectiva. E tudo que foi apresentado, agora pelo professor, né, nosso colega, e também pelos demais subprojetos, indicam essa dinâmica, essa necessidade. Quer dizer, nós temos a interface, né, nós temos um mundo, esse mundo da escola, né, e interessante que muitos teóricos sempre idealizam a escola, né, como um sistema, uma saída, ou qualquer coisa desse tipo, quando na verdade não é. Eu acho que a escola como formadora, ou co-formadora, né, eu acho que o PIBID nesse sentido está cumprindo, né, cumprindo a sua função. Todos aqui sabem que o PIBID é novo, e muito mais novo da filosofia. E nós não entramos no primeiro bloco.
No primeiro bloco entraram química, física, essas áreas. Eu participei da discussão do PIBID como decano do centro, que o diretor não podia ir, enquanto o pessoal estava ventilando a ideia do tal de PIBID, então, que era feito assim. E desde então eu afirmava a necessidade de sociologia estar presente, filosofia, história. Mas numa altura a gente recebeu uma comunicação que não é prioridade. Prioridade só melhorar o índice. O sistema é de melhorar o índice, né? PISA, sei lá o quê. E ficamos de fora. Então, o nosso ingresso da filosofia é muito recente. Quer dizer, todo mundo fala sobre 2012, 2011, quem sabe aí 2010, né? As universidades mais permissivas, né? De alguém que trata. Mas nós também estamos em 2012, então é muito novo mesmo a nossa trajetória. Né? Bem, o nosso tempo está avançando, lamentavelmente, a gente não tem tempo de debater. Acho que cada ponderação aqui é uma tese, né? dá para escrever um livro, né? Tranquilamente, né? Mas o nosso tempo está voando, a gente tem viagens e toda uma programação a seguir. E de Campinas, nós vamos descer um pouco mais. Quer dizer, começamos no Mato Grosso, Cuiabá, passamos pelo Espírito Santo, subimos até Natal, fizemos uma escala em Campinas e vamos agora parar no Paraná para daqui a 2 anos subirmos para Natal fisicamente. E até lá vamos descobrir a nossa doença filosófica. Né? Eu acho que como é que é o floral de Kant? Vai ser. Florais de Sêneca. O floral de Sêneca eu já estou começando a gostar. Estou aqui pensando qual é a minha doença. Acho que eu tenho várias. Né? E aí, convidando.